o caderninho de vocês e vão anotando e depois vocês me contam quantos itens o seu filho preencheu. Pega aí um caderninho, uma caneta e vai fazendo tracinhos para me contar. Eu vou começar primeiro com o físico, tá? Então, por que é importante eu entender essas transformações? Primeiro, é o que eu falei, da puberdade, as transformações físicas vão me ajudar, me preparar, por exemplo, para minha filha que vai menstruar, para o meu filho que vai ejacular. Então, eu preciso conversar de 1000 outras coisas de acordo com as transformações físicas. Tá? Então, preciso saber das transformações físicas, que são essas que eu não consigo falar aqui, porque o Instagram bloqueia. Para vocês terem uma ideia, o meu marido foi fazer um vídeo sobre leguminosas e aí ele foi falar sobre isso aqui, ó. Grão de... não dá pra ler. Bom, sabe aquela comida grão de tananã? A terceira palavra o Instagram bloqueou. Porque a terceira palavra pode ter conotação sexual e aí o Instagram bloqueou. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essas palavras aqui. Por isso que eu acabo não abordando tanto as transformações físicas, tá? Mas precisa saber pelo que eu falei. Eu preciso me preparar para preparar meu filho sobre essas transformações. Isso, é isso aí. A Marcela acabou de falar, tá? Eu não posso falar, eu tô com medo de falar porque se bloqueou ele, pode bloquear a mim. Então, é importante eu saber das transformações físicas para orientar e é importante eu saber das transformações emocionais, porque muitas vezes eu acho que meu filho está me enfrentando, ou muitas vezes eu acho que, putz, que mau humor, ou então, que mais que as mães, fica magoado, ou fica sem paciência, porque eu não sei que aquilo faz parte da adolescência, tá? Então vamos lá. O que eu fiz? Eu trouxe as transformações e o porquê, sempre aplicando o método POC, não esqueçam disso, tá? Então, sempre aplicando o método POC. POC, P de porquê, O de o que e C de como. P de porquê que meu filho tá tendo essa atitude, para depois eu pensar em o que fazer e como agir. Então, por que meu filho tá tendo tal atitude? Eu vou falar sobre os porquês aqui hoje. Tá? Então, eu vou falar sobre a transformação e por que meu filho está tendo essa atitude. Para depois você pensar em o que fazer e como agir. Tá? Então, vamos lá. A listinha. cheiro mais forte. Então, se o filho está começando a ter não é cheiro de educação física, é cheiro de CC. Então, o corpo começa a ficar com um cheiro diferente e a axila com um cheirão diferente. Tá com um cheiro diferente? Sinal de alerta, tá? Porque os hormônios estão mudando. Então, por quê? Porque os hormônios estão mudando. E aí, o cheiro fica diferente, tá? Começa com cravinhos, né? Um monte de bolinha assim no rosto. Por quê? Porque os hormônios estão mudando. A fisionomia começa a mudar, o nariz começa a mudar, o rosto começa a mudar, ele começa a crescer, porque está entrando no segundo estirão. O primeiro estirão, que é o que a gente mais cresce, é lá quando a gente está pequenininho, né? 1 ano. E o segundo estirão é a puberdade. Tá? Então, começou a mudar a fisionomia, o nariz, começa a crescer os membros, ele começa a crescer, tem que chamar atenção, tá? Físico isso, né? Então, no C. D. Aumenta a fome. Então, você começa a ver, nada mudou, mas de repente o seu filho começa a comer um prato que é o dobro do que ele comia sempre. O que tá acontecendo, filho? Então, os hormônios. Tá crescendo, o corpo começa a demandar comida, tá?
começa a dormir mais e acordar mais tarde. Tá? Então ele começa a dormir mais porque tem essa demanda do crescimento, né? Então ele acaba ficando mais cansado e o reloginho biológico deles também muda. Então antes, por exemplo, dormia quando era criança às 8h30, 9h30 no máximo estava dormindo. Agora está dormindo 10h30, 11 horas e querendo acordar mais tarde. Antes acordava 6, 7 horas, estava em pé. Agora já não acorda mais tão cedo. Então essa mudança do reloginho biológico faz parte da adolescência. Aí o pai fica bravo. Ah, por que tá querendo acordar tarde agora? Por que acorda tão tarde? Faz parte da mudança do reloginho biológico. Eu não tô falando que eles têm que atrasar na escola, não é nada disso. Só tô falando que a gente tem que entender por que meu filho, método POC, por que meu filho tá agindo assim, para eu saber, eu pensar em o que fazer e como agir, tá? Estão anotando aí a listinha? Vão anotando, gente, depois me contem quantos sinais os filhos de vocês apresentaram, hein? Então, onde eu parei? Dormir, né? Dormindo mais e acordando mais tarde. Agora vou para os emocionais. Começa a se arrumar mais, começa a se importar com a roupa. No começo, usar roupa mais larga, mais grande, larga, maior, né? Mais larga, porque tá escondendo aquela transformação do corpo. Depois, umas roupinhas mais bonitinhas, porque começa a valorizar o corpo. Começa a se importar com a marca da roupa, começa a se importar com o tênis, começa a se importar com a maquiagem, tá? Por quê? Porque ele tá se importando com a transformação que o corpo dele tá tendo e com o que os outros vão achar. Então tem esses dois porquês. Na verdade tem mais, mas esses são os mais importantes, tá? B. Fique irritado em um segundo. Nossa, a Soraya estava tudo bem, acordou bem, de repente está no mau humor. Então, faz assim, ó. Tá de bem, tá de mal. Tá de bem, tá de mal. Por quê? Porque tem uma oscilação dos hormônios e a parte do cérebro que controla essa impulsividade ainda não está madura. Então, muda da água pro vinho. Tá? B, né? Fica irritado em alguns motivos, em alguns segundos e sem motivo. Quer ficar mais no quarto. Então quer ficar mais na dele, começa a ficar um pouquinho mais distante da família. Antes só ficava ali na sala, brincando junto, quer ficar mais com a mãe, quer ficar mais com o pai. De repente você começa a perceber que seu filho tá... Opa, cadê? Cadê meu filho? Quando você vai ver, tá lá no quarto. Cadê meu filho? Quando você vai ver, tá lá no quarto. Então ele começa a se distanciar um pouquinho da família. Onde eu tô? Aqui. Quer mudar o cabelo. Não é só o cabelo. Quer mudar tudo. Quer mudar a unha, quer mudar o cabelo, quer mudar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque ele tá em busca de uma nova identidade. Então é muito comum, por exemplo, os meninos deixam o cabelo crescer. Aí a mãe fala, corta essa juba tá na cara, tá no olho. Eu também acho que é uma juba. Vou falar a verdade, eu também acho que é uma juba. Mas eles têm que ter essa busca. Faz parte da adolescência essa busca pela nova identidade. Eu quero saber como eu fico com essa juba. Eu quero saber se fica legal, se não fica legal. E com o tempo, se ele achar que não fica legal, ele vai cortar. Eu adoro a adolescência. E quer ficar mais com os amigos. Aí vem a chateação da mãe, a mãe fica magoada. Mas faz parte da adolescência essa busca. Eles começam a se importar muito com os amigos. E acabam deixando um pouco a família. Tá? Então é natural essa busca por grupos na adolescência. Tá? Então por quê? Por que meu filho está largando a família? Não é que ele deixa de amar a família. Mas é porque faz parte essa busca por grupos
na adolescência. E só um adendo, não quer dizer que você vai deixar seu filho só ficar com os amigos, não. Tem que trabalhar a família, tá? Então, essa história de que, então ele não tem mais paciência de ficar com a família e eu vou deixá-lo. Não, 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 não. Não, porque senão aí ele vai embora de vez e perde a formação do elo, do vínculo com a família. Mas eu não vou me aprofundar nisso, posso aprofundar em outro momento, tá? F, questiona as regras. E muitas vezes, por ele questionar as regras, o pai acha e a mãe acha que ele está enfrentando a família. Mas não é bem assim. Algumas vezes estão enfrentando, lógico. Eu estou falando do normal da adolescência. O normal da adolescência é que ele começa a perguntar. Poxa, pai, por que eu tenho que... Sei lá, por que eu preciso usar a mochila assim e não assado? Ele quer entender melhor as coisas. Por quê? Porque o cérebro está mudando, está desenvolvendo. Então ele já não está mais aceitando as coisas, ele quer entender por que aquilo precisa ser feito. E na hora que ele pergunta o porquê, não é que ele está te enfrentando, ele quer realmente entender o porquê, tá? E saber diferenciar aí quando ele está enfrentando ou não, tá? Então... Ai, gente, que letra eu tava? Quer ficar com os amigos? F, questiona as regras. G, tem interesse em relacionamentos. Por quê? Porque os hormônios estão aí, né? Eu fiz um vídeo faz 2 dias, eu acho, sobre namoro. Imagina namorar! Gente, os hormônios estão aí. Ele vai ter esse interesse. Ele, quando eu digo ele e ela, tá? Porque os hormônios afloraram. E aí vem essa busca pelo próximo, tá? Pelo parceiro. Vão anotando, hein, gente? Depois eu quero saber a listinha de vocês. Faz perguntas filosóficas. Então começa, de repente chega pra você e começa a perguntar de religião. Começa a perguntar sobre política. Começa a perguntar sobre filosofia. Aí você olha pro filho e fala, ué, como assim? O que são essas perguntas? O que tá me perguntando sobre política? O que tá me perguntando sobre filosofia? Porque a parte do cérebro que é responsável por isso está desenvolvendo. Então ele começa a perguntar sobre coisas filosóficas, tá? Quer discutir sobre temas filosóficos. É muito legal. E desenvolve opinião própria. Então, vem muitos enfrentamentos, tá? Então, meu pai é contra tal coisa. E aí o filho enfrenta o pai. Como assim, pai? Como você não é a favor do tal coisa? Então, ele desenvolve a opinião própria. Para ele é importante quebrar com a família para se desenvolver. E aí, quando ele vem perguntar, muitas vezes ele não está questionando a sua opinião. Ele está trazendo a opinião dele. E aí vocês podem construir uma terceira. Tá? Então ele desenvolve e defende a opinião própria. J, coisa muito triste. Não gosta mais de brincar de coisas que eles gostavam antes. E muitas vezes tem brincadeiras internas de família. Sabe aquelas brincadeirinhas que só a família tem? E de repente eles já não gostam mais daquela brincadeira. Então vai, tipo, antes de dormir eu sempre fazia cosquinha na minha filha. Chega uma hora que a filha vai falar, pai, não quero mais essa brincadeira. Aí o pai se magoa, a mãe se magoa. Mas por quê? Por que meu filho não quer mais essa brincadeira? Porque ele tá entrando na adolescência. E aí tem uma mudança no cérebro e ele para de gostar de coisas que ele gostava e passa a gostar de outras coisas. Então, entendendo que isso é uma mudança do cérebro, o que eu vou fazer? Vou entender. E como eu vou agir? Vou mudar as brincadeiras. Não vou ficar magoada. Eu vou entender e mudar o tipo de brincadeira.
Sempre aplicando o método POC, tá, gente? Para todas as circunstâncias.